Olá, estimados espectadores. Hoje, pela primeira vez, terei uma conversa com Alexander Radunsky. Olá, Alexander. Olá, Denis. Antes de passarmos, por assim dizer, ao principal, eu gostaria de pedir que você contasse um pouco sobre si mesmo, porque talvez nem todo mundo do meu público conheça você e assim eles entenderão com quem estou conversando. Meu nome é Alexander Radunsky. Obrigado, Denis, por me convidar. E eu sou originalmente da Bielorrússia. Eu nasci, cresci, me casei e estudei na universidade em Minsk. E em 1989, em agosto, emigrei da União Soviética para a América. Naquela época, todos fomos privados da cidadania. Esperamos um mês na Áustria e 5 meses na Itália. Fomos para o estado de Iowa, na cidade de Des Moines. Após alguns meses, mudamos para a maior cidade da região. Eu não tinha amigos ou conhecidos na América. E eu aluguei um apartamento com a família por $400 em um subúrbio de Chicago. O bairro se chama Skokie. E comecei a trabalhar por $4 por hora como ajudante numa quitanda de um grego. E nós, naquela época, me desculpe, eu tinha quase 32 anos. Este ano eu vou fazer 68. Eu trabalhei em vários empregos de baixa remuneração. Eu entregava pizza, trabalhei como carregador em uma loja de calçados, fui vendedor em uma loja de calçados. E muitas outras coisas, até que em 1991 comecei a trabalhar com negócios. Comprei um carro usado em um leilão e mandei ele para Minsk. E assim comecei minha atividade empresarial. E em 1991, vou me gabar, em 1995, o faturamento da minha empresa já era de $500 milhões. E desde então, construí 7 negócios diferentes em várias indústrias. Nunca trabalhei com governos, nem com orçamentos públicos. Tudo isso começou com algumas pequenas economias minhas, depois elas já não eram tão pequenas assim. E o meu principal negócio, naqueles anos, não sei, vocês podem cortar isso se quiserem, porque sempre me mandam para a classificação para maiores de 18 anos. Meu principal negócio eram os cigarros. Eu fui o maior distribuidor. Em 95, já era o maior distribuidor da Philip Morris na Europa. Como falei, o faturamento já chegava a $500 milhões na época. E eu tinha distribuição tanto para a Belarus, quanto para a Rússia e para a Ucrânia. Para a Ucrânia, em Kiev, eu trabalhava com a empresa Bolshaya. Medveditsa, lembro, Dima Ilmanov trabalhava com Dnipro. Em Dnipropetrovsk, se não me engano, a empresa se chamava Renford. Em Odessa havia um distribuidor. Em resumo, meu maior negócio nos anos 90 era o de cigarros. Distribuição de cigarros de várias empresas, mas a principal era a Philip Morris. Mais uma vez, pode cortar, porque, posso repetir agora, que simplesmente eu estava envolvido em negócios. Quem tiver interesse pode depois olhar no meu site ou na minha plataforma. Tanto faz, não importa. E eu trabalhei eu comecei pela Bielorrússia, mas desde 92 eu já morava entre Moscou e Chicago. E eu tive mais uma vez vários negócios em diferentes setores, mas em 2014, quando houve a crise da Crimeia, eu tentei. Sim, eu já entendi que queria encerrar meus laços com a Rússia, mas eu tive muitos problemas na Ucrânia em 2008 não quero falar nada de ruim, mas provavelmente era a mentalidade das pessoas com quem eu trabalhava. Depois, se quiserem, podem me perguntar qual era o problema. Mas eu vou dizer qual é o problema. E eu sou assim. Em primeiro lugar, não dependo de ninguém. Eu falo o que penso e o que quero falar. E aí eu tenho um problema no meu canal do YouTube, porque o YouTube me bane. E me dizem, você fala contra a Rússia e por isso te banem. Aqueles apoiadores do Z. Você fala contra Zelensky e aí os fãs do Zelensky te banem. Mas eu digo, ninguém me paga, eu expresso meus próprios pensamentos. Eu quero ter liberdade de expressão. Eu entendo que pode haver censura em todo lugar, mas eu falo o que penso. E não dependo de ninguém, graças a Deus. Resumindo, em 2014, quando aconteceu a Crimeia, eu juntei minhas coisas e vendi o que pude. E em setembro de 2014,
fui embora dessa parte do mundo, decidindo que não queria mais trabalhar com negócios. Nem na Rússia, nem na Bielorrússia, nem na Ucrânia, nem no Cazaquistão, onde eu fazia negócios. E durante esses anos, só estive uma vez, em 2017, por 10 dias, fui a Moscou visitar amigos, mas não fiz negócios lá. E por que eu fui embora depois da Crimeia? Quando aconteceu a Crimeia em 2014. Não porque eu fosse um patriota, digamos, da Ucrânia. Eu achava que isso estava errado. Claro, não se deve tomar o que é dos outros. Mas eu entendia, como empresário, que as consequências seriam ruins. Muitos na Rússia naquela época não entendiam. Eles diziam, a Crimeia é nossa. Mas eu era contra. Eu não achava que a Crimeia era nossa, mas viajava com frequência de Moscou para lá. E mesmo sendo nosso, ainda assim, ela era ucraniana, mas não havia nenhum obstáculo para as pessoas que viajavam da Rússia. Quando soube que ninguém falava russo, eu falava russo com todos, em qualquer lugar, tranquilamente. E, bom, porque alguém escreve nos meus canais do YouTube, você é russo ou algo assim, tem muito comentário de hater. Eu digo, eu sou da Bielorrússia. Bielorrússia. Eu nunca tive passaporte russo nem ucraniano. Nós fomos privados da cidadania soviética em 1989, quando eu estava saindo. Eu só tenho cidadania americana. Eu não tenho e nunca tive nem russo nem ucraniano. Por isso, me acusar de ser da Rússia, de estar lá, é simplesmente tolice. Então é isso. Resumindo, eu sou empresário, eu reagi imediatamente ao que aconteceu na Crimeia e fui embora. E desde então, quando a guerra de 2022 começou, eu, claro, fiquei completamente chocado. E, eu realmente não entendia, porque muitos americanos aqui me perguntavam onde eu moro. Sim, eu moro em Nova York e em Chicago. E como eu sou falante de russo, os americanos me perguntavam se era verdade que a Rússia iria atacar lá. Eu digo não. Isso é impossível, como se Canadá e América se atacassem. E aí isso aconteceu. E eu fiquei chocado com o Putin naquela época. E eu considerei Zelensky um herói quando ele saiu para a rua Bankova. E porque sim, eu tinha um escritório no Mandarin Plaza quando eu fazia negócios em Kiev. E eu também tinha negócios de desenvolvimento imobiliário em Odessa, onde eu tive grandes prejuízos, como eu disse, em 2008. Eu também tinha um grande negócio de desenvolvimento imobiliário na Ucrânia, e quando Zelensky apareceu, eu me lembro, ele disse, Podolyak está aqui, este está aqui, eu estou aqui. Eu pensei que Zelensky era um herói. E por muito tempo, por um certo tempo, eu realmente pensava assim. Depois de um tempo, minha opinião mudou. Mas vamos chegar a isso agora. Vamos chegar lá para não pularmos muito à frente. Me avise se pulamos. Eu me apresentei mais ou menos. Se precisar esclarecer algo, é só perguntar. Sim, durante o programa, você já era uma pessoa politizada antes da Crimeia ou só se envolveu profundamente em 2014? Eu sempre acompanhei política durante toda a minha vida. Por quê? Porque sim, na União Soviética, eu era um empresário do mercado negro. Eu fui embora quando tinha quase 31 anos. E antes disso, eu era, digamos, um empresário do mercado negro bastante sério para os padrões soviéticos. E eu sempre entendi, a vida toda, que os negócios dependem da política. Você não tem para onde fugir. Quando alguém diz, não me interesso por política, eu cuido dos meus negócios. Mas algum dia você vai acordar e o seu negócio não vai mais existir por causa da política, ou por causa de algum político. Por isso, eu sempre acompanhei a política durante toda a minha vida. E um dos motivos pelos quais eu saí da União Soviética também foi porque eu estava cansado dessas sessões de doutrinação política na época soviética, onde todo mundo mentia, e desses ativistas do partido. Ou seja, mas mentiam também sobre política, eu realmente não gostava de nada disso e, consequentemente, mesmo depois que fui embora, eu sempre acompanhei a política. Consequentemente, eu acompanhava a política do Yeltsin e a política do Putin. E eu acho que, se o Putin tivesse saído em 2008, ele teria sido um herói. Mas quando ele voltou, isso é... eu realmente não gostei disso. E claro, eu não gosto que o Putin esteja no poder há tantos anos, assim como Lukashenko está no poder há tantos anos.
Então, ou seja, eu sempre acompanhei a política. Eu acho que não dá para ser um empresário de qualquer nível se você não entende o que está acontecendo na política. Sim? Diga, você mencionou que não acreditava em uma guerra em grande escala. E antes da Crimeia, houve algum momento em que você percebeu, digamos, entendeu quem é Putin, que ele basicamente pretendia agir de forma agressiva e que tudo ficaria ruim nessa parte geograficamente falando? Olha, sinceramente, eu fiquei muito esperançoso com o Putin nos anos 2000, quando ele chegou ao poder. Bem, em primeiro lugar, ainda nos anos 90, Lushkov ia para a Crimeia e lá estavam Zhirinovsky, Lushkov e todos os outros. Eles diziam: Crimeia, Crimeia. Não levava isso a sério, pois há um país ao qual a Crimeia pertence. E nunca passou pela minha cabeça a ideia de pegar e tirar algo de alguém. Ou seja, o forte tira do fraco. Depois disso, nos negócios, eu entendi que o mundo é como uma selva, e na selva vence o mais forte. Mas eu não achava que isso poderia acontecer. Mas você perguntou sobre o Putin. Em 2007, Putin falou na Conferência de Munique. Eu ouvi o discurso dele. Mas, de novo, em 2008 aconteceu a crise. Eu olho para tudo como um empresário, como um empreendedor. Como isso afeta o mundo todo? E nos primeiros anos, até 2006, 2007 e até 2008, a Rússia estava crescendo muito nos negócios. Provavelmente por causa disso, o Putin também ficava deslumbrado com o desenvolvimento da Rússia. Mas é preciso reconhecer que se nos anos 90 os negócios na Bielorrússia, bem, com o Lukashenko lá era diferente. Sou da Bielorrússia e também tinha negócios lá. Mas nos anos 90 na Rússia, ele era informal ou ilegal. Mas com a chegada do Putin, muitas empresas começaram a se abrir e pagar impostos. Ele se tornou mais, aberto para investimentos estrangeiros, porque os estrangeiros viam como o país estava se desenvolvendo. Isso foi no começo dos anos 2000, eles investiam dinheiro. E para que eles investissem dinheiro, era preciso mostrar números. E antes disso, todos os números não existiam. O negócio era negro, os impostos eram negros, tudo era negro. Tudo negro. Bem, não em todo lugar, claro, mas era assim. E esse é o problema da Ucrânia. Naqueles mesmos anos, e eu não entendia isso, na Ucrânia, provavelmente, as pessoas não acreditavam no futuro. E para elas, o futuro continuava negro. Só algumas empresas começavam a pensar em capitalização, talvez entrar na bolsa. Então, na Rússia, isso era comum. Em Moscou. Trabalhei em outros lugares, tive distribuidoras e vários negócios. Quem quiser, pode conferir meu LinkedIn ou acessar o link. Em meus 2 canais no YouTube, falo sobre negócios, política e minha opinião sobre ambos. Por isso, eu sempre acompanhei e eu achava que até 2007, até eu ouvir o discurso do Putin, tudo estava bem. Digamos assim. Você mencionou seus canais no YouTube. Deixe-me dizer novamente para os espectadores. Você tem 2 canais no YouTube, um sobre política e outro sobre negócios. Sim. Veja, um deles se chama, em russo, Alexandr Radunsky. Lá eu falo não só sobre política, eu falo sobre o que está acontecendo na América. Basicamente, eu falo sobre isso. Sim, comecei o canal cerca de 1 mês e meio ou 2, antes das eleições americanas começarem. Isso foi por volta de outubro de 2024. Foi só então que criei meu canal no YouTube, onde pensei que iria falar sobre a América. Porque os democratas, Kamala Harris, Biden e todos os outros, me irritavam muito. E eu entendia que tipo de pessoa era o Trump, que ele não era uma pessoa comum. Mas eu achava que se não aparecesse alguém para quebrar tudo isso, o mundo iria desmoronar. E o Trump venceu. E eu falava o tempo todo no meu canal sobre DI, sobre defunpolis, sobre pessoas transgênero, sobre o fato de que roubam nos Estados Unidos, sobre corrupção. Ou seja, eu basicamente o tempo todo tento falar disso e chamar a atenção dos meus espectadores para os problemas. Os Estados Unidos são um país maravilhoso, gosto muito daqui e há muitas coisas boas, mas se não chamar atenção para os problemas, nunca vamos corrigi-los. Por isso eu falo sobre os problemas da medicina, dos seguros, ou seja, eu falo sobre corrupção. No meu canal sou eu, Alexandr Radunsky.
e tem o canal Alex Radomski Business, onde eu falo principalmente sobre negócios e investimentos e como a política também influencia parcialmente o empreendedorismo no mundo todo. Esses são meus dois canais. Em um dos canais, em 1 ano e meio, já consegui quase 50 mil inscritos, que agora o YouTube realmente desvalorizou por causa das minhas declarações. Metade dos meus vídeos está marcada como 18+. E agora, por causa das minhas declarações sobre Zelensky, meus vídeos nem são mais recomendados para novos inscritos. E o segundo canal tem 15 mil inscritos. Ele tem cerca de 5 meses. Então eu criei um Instagram. Lá tenho 33 mil seguidores. E no Facebook, 17 mil. Eu considero esses números bons para um ano. Sim, com certeza. Sim. Você disse que via Zelensky como herói no início da invasão, o que automaticamente te coloca do lado da Ucrânia. Você condena a agressão de Putin, algo que todos já entendem. E agora qual é a sua opinião sobre Zelensky? Veja, minha opinião sobre a Rússia não mudou. Mas em relação ao Zelensky, mudou completamente. Mas como já disse, sempre acompanhei a política. Eu acompanhava o Putin muito de perto. E eu sonhava que o Putin sairia em algum momento depois de 2008, ele saiu, mas voltou. Eu sonhava com isso. E eu entendia quem era o Putin. E eu sempre falo sobre isso. Putin é um cara de rua. O que é um cara de rua? Eu mesmo sou um cara de rua. Eu cresci na rua. Eu brigava. Ou seja, eu sou um cara de rua. Então, o Putin... mais uma vez eu digo, eu não gosto do Putin. Mas é preciso respeitar algumas qualidades. Olha, se o Putin, eu digo, em algum lugar eu falei, se o Putin prometer alguma coisa, o Putin promete para a população ou para alguém. Eu, na verdade, nem presto atenção no que o Putin fala. O Putin sempre fala tudo certo. Mas se o Putin apertar a mão de alguém, se ele olhar no olho de alguém e disser alguma coisa, e apertar a mão, o Putin vai cumprir isso. Ele não vai voltar atrás nisso. Percebi que Zelensky aperta a mão e logo esquece disso. E aconteceu que eu conversei com algumas pessoas muito sérias, e elas dizem que essa é a mentalidade de muitas pessoas lá, inclusive de empresários. Eles te prometeram, apertaram sua mão e esqueceram. Esse é o mentalidade. Então, quando eu vi que Zelensky prometia e depois não cumpria, eu fiquei chocado, porque ele, aparentemente, é o presidente do país. Por isso, eu comecei a prestar atenção no que Zelensky estava fazendo. E a partir de que momento aconteceu, ou melhor, começou uma mudança radical na sua opinião sobre ele? Sobre ele? Sim, posso dizer quando. Eu, claro, sou contra qualquer guerra. Para mim, o principal é que as pessoas não morram. É sempre necessário chegar a acordos diplomaticamente, mas eu acho que, essa é a minha opinião mais uma vez. Em 2014, ainda não existia Zelensky. Mesmo assim, o território foi tomado, mas eu acho que Putin atacou a Ucrânia. É por uma restrição pessoal relacionada ao Zelensky. Essa é a minha opinião. Ou seja, eu entendo o Putin como pessoa. Mais uma vez, minhas melhores habilidades como empresário, como empreendedor. A psicologia das pessoas, porque quando você faz negócios com alguém, e o meu maior negócio teve um faturamento de 1,6 bilhão, e lá trabalhavam 20 mil pessoas. Você precisa entender a psicologia das pessoas com quem faz negócios, porque muitos querem te enganar, te enrolar, roubar de você. E eu acho que entendo psicologia suficientemente bem. Por isso, quando... Agora me perdi. Ponto. O ponto em que sua opinião sobre Zelensky mudou completamente, ou quando essa virada começou? Quando vi que sim, a Rússia já estava ocupando o território. Sempre disse, a Rússia é mais forte. Ficava claro que sempre ajudavam o Zelensky. Os democratas ajudavam. E a Europa ajudava. Todos ajudavam. Mas quando vi que começaram as negociações, isso já foi, não estou falando das negociações de Istambul no início. Não é disso que estou falando. Foi aí que comecei a mudar. Que vieram para as negociações o Medinsky, se não me engano, em 2024. Depois o Ushakov, Kirill Dmitriev. E eu conheço bem o Kirill pessoalmente.
Ele também já trabalhou na Ucrânia e foi chefe do escritório do Pinchuk, de uma empresa de private equity. E eu conheço muita gente na Rússia, muita gente em um nível muito alto, pessoalmente. E quando essas negociações começaram, eu vi que Zelensky disse isso, mesmo antes de começarem os encontros dos americanos com os russos. Isso foi no final, se não me engano, de 2024. Ele disse: nós não aceitaremos nenhum acordo. E lá ainda não tinha. Eles ainda não tinham chegado a nenhum acordo. Era só preliminar. E eu sempre achei, assim como o Trump pensava. E como o Trump pensava? Ele achava que ia dar um tapinha no joelho do Putin e dizer: ô Volodya, chega disso aí, vamos parar com isso. Ia dar um tapinha no joelho do Zelensky também. E vai falar: vamos, Volodya, pare com isso. Mas ele diz: isso foi o mais difícil, que não deu para dar o tapinha no joelho. E eu entendo o porquê. E com quem ele não conseguiu fazer isso. E é claro que a relação do Trump com o Zelensky vem desde o primeiro mandato. Porque quando Shokin tentou passar alguma informação sobre Borisov, viu, eu acompanho a situação, embora eu não seja da Ucrânia, mas eu acompanho, porque eu leio. O Shokin, procurador-geral, foi demitido na época. E também tentaram abrir um processo de impeachment contra o Trump, sendo que uma vez uma empresa inglesa fez uma pesquisa sobre mim como desenvolvedor. E quando eu vi depois, totalmente por acaso, o que eles escreveram sobre mim, foi um verdadeiro pesadelo. É mais ou menos a mesma coisa que fizeram com o Trump, o dossiê Steele. Isso aí foi igual comigo. Eu entendi que aquilo era pura mentira. Mentira mesmo. Que o Trump chegou e fez xixi na cama. Sobre o Steele, escreveram que ele fez xixi na cama onde o Obama dormiu. Bom, não dá para acreditar numa coisa dessas de verdade. Isso foi a base para iniciarem o processo de impeachment contra o Trump. E quando ele pediu informações sobre o Hunter Biden para o Zelensky demitiu o Shokin. E sobre o Borisov, não deram nenhuma informação. Foi o Poroshenko quem demitiu o Shokin. Isso foi antes do Shokin. Talvez o Poroshenko. Mas, resumindo, Zelensky ajudou mais o Biden e não ajudou o Trump em nada. E eu acho que, a partir daquele momento, entendendo perfeitamente a psicologia e o psicotipo do Trump, Zelensky para ele já se tornou, bem, não um inimigo. Bem, eu acho que ele realmente não gosta do Zelensky. Mas foi a partir daí que tudo começou, e depois o Zelensky só piorou a situação. Então, quando eu vi que o Zelensky no final de 2024 não aceitaria discutir nenhuma decisão que ainda nem existiam, eu comecei a prestar mais atenção. Depois, vejo que o Zelensky está sempre exigindo ajuda e comecei a lançar vídeos dizendo que, bom, eu estou do lado da Ucrânia, sou contra a Rússia e eu quero que ajudem. Mas eu digo, bom, tem que se comportar de alguma forma. O Trump já era presidente. eu digo, Não se pode exigir ajuda. Ajuda existe para ser pedida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mas se você ofende a pessoa de quem está pedindo ajuda, então por que você faz isso? E eu publiquei esses vídeos no início de 2025. Depois publiquei um vídeo quando houve a reunião no Salão Oval entre Zelensky e Trump. E eu fiquei chocado com isso. E lá eu falei o que eu achava que estava acontecendo. E por isso, desde o final de 2024, 2025, comecei a acompanhar de perto e analisar a psicologia. Por que Zelensky faz isso? E para ser sincero, até agora, até o fim, não, agora o que ele faz eu entendo perfeitamente. No último ano mas naquela época eu ainda não entendia. Uhum. Mas você com certeza tem algum círculo social, claro, e com certeza também há pessoas do espaço pós-soviético. Vocês discutiram essa situação? Quais são os sentimentos lá, pelo menos no seu círculo social, sobre Zelensky e a situação? Você quer dizer a Ucrânia ou a Rússia? Ou Belarus? A Ucrânia? A Ucrânia. A Ucrânia? Zelensky, sim. Sim. Eu acho? Poucos apoiam a Rússia nessa situação. Por que digo isso? Bem, quem vive lá na Rússia e entende o que ocorre, já teve o cérebro lavado, mas claro que existem, pois o que podem fazer? Ou entram em um exílio interno, ou vão ser perseguidos, então eles já se conformaram e não dizem nada. Mas, claro, quando a guerra começou, qualquer empresário, qualquer um entendeu que acabou,
Para os negócios, os oligarcas que viviam melhor que príncipes sauditas, de repente ficaram impedidos de sair do país e assim por diante. Bem, isso é compreensível. Eu, claro, tenho muitos conhecidos na Ucrânia, trabalhei lá e tem caras de alto nível, não vou citar nomes, mas são muitos. E, claro, ultimamente eu não falo com eles sobre certos assuntos, sobre algumas coisas. Bom, a gente evita esse tema, porque eu entendo que todos estão sob vigilância. Mas, quando a guerra começou, eu não quero falar sobre mim, mas alguns dos meus conhecidos começaram a ajudar e um deles me disse que deu 70 de propina para conseguir alguma coisa lá, trazer algo, eu não sei o que era. Isso estava relacionado à medicina. Ele tinha uma startup e para que eles começassem a prestar serviços dos Estados Unidos, deram algo para alguém. Quase 170 de alguma coisa, eu não me lembro. Ou seja, eu ouvia o tempo todo que era só propina. Por quê? Eu como pessoa, ultimamente, no último ano e meio, um ano e meio, eu quero que a Ucrânia não entregue nenhum território para que haja paz, para que as pessoas não morram. Mas eu entendo que a Rússia é mais forte tanto financeiramente quanto militarmente, que Putin é o único que governa lá e ninguém pode tirá-lo do poder. E enquanto ele estiver vivo, não se deve rir ou insultar Putin, porque assim você só afasta a possibilidade de conversar com ele. Mas quando eu via que lá pegavam, é guerra, todos devem, tudo pela guerra, lembra? Tudo para a linha de frente, tudo pela vitória. E aqui algumas pessoas recebem propina, e depois comecei a ver sobre essa corrupção ao redor de Zelensky, e dizem que o Kuzar não sabe, mas Ermak sabe. Sim, e eu como empresário, imagine, eu tenho um negócio e faço negócios com alguém, com outra empresa. Eu olho para tudo como um empresário e eu sei que vou dar algum dinheiro lá para que comprem algo para mim. E por outro lado, eu entendo que esse dinheiro vai ser roubado, está sendo roubado, então é claro que eu não vou dar dinheiro, porque ele está sendo roubado. Outra coisa é, digamos que eu sou a União Europeia, que dá dinheiro e lá eles roubam esse dinheiro. Se eu estivesse dando dinheiro pessoalmente, eu gostaria que me dessem um relatório muito detalhado, mostrando para onde foi o dinheiro, como ele está sendo gasto, literalmente até o último centavo. E se eu tiver uma grande empresa, se algumas pessoas trabalham para mim e estão repassando dinheiro, talvez só 50% chegue ao destino, enquanto os outros 50% fiquem com elas, eu não sei. Por isso, nos negócios, eu na verdade não sou a pessoa mais adequada para isso. Eu encontrava parceiros que cuidavam do dinheiro, enquanto eu me dedicava ao desenvolvimento e a muitas outras coisas. Eu não gosto de contar dinheiro, mas nos negócios o mais importante é contar bem. É uma das coisas mais importantes, você precisa controlar o dinheiro. Não se deve dar dinheiro sem controle ou saber o destino. Então fica claro para onde esse dinheiro está indo. Está indo para Mindit, está indo para Ermak e para muitos outros não mencionados. Alguns já estão sob investigação, outros fugiram. Mas de novo, alguém me diz: escuta, por que você se mete na Ucrânia? O que você tem a ver com isso? E eu respondo: eu pago. Eu já dizia isso quando Biden estava lá e quando Trump estava lá. Quem ajudava eram os Estados Unidos, e eu pago impostos bastante altos nos Estados Unidos. Eu digo, por quê? Eu quero saber para onde vai o meu dinheiro, como ele é roubado. Por isso me irrita. Se eu entendesse que o dinheiro não está sendo roubado e que tudo está sendo feito corretamente, eu teria uma opinião completamente diferente. Acredito que Donald Trump entende isso e, como empresário, percebe, dão dinheiro e ele é roubado. Ele diz, não vamos dar mais dinheiro, deixem para quem não se importa. Eu acho que isso é um enorme problema. Na minha opinião, como sempre digo, se o presidente da Ucrânia não fosse Volodymyr Zelensky, Donald Trump ajudaria muito a Ucrânia. E eu não acredito, claro, que lá nos Estados Unidos tem alguém como ele, Rashkin. Após o encontro de Donald Trump com Volodymyr Zelensky, Rashkin disse que Zelensky é um leão e Trump um trapaceiro. Então Donald Trump, assim como qualquer empresário, entende quando está sendo roubado
E isso afeta psicologicamente qualquer empreendedor normal. Tudo bem, e nesse círculo de seus conhecidos, não importa onde eles estejam, mas claro, são mais interessantes aqueles imigrantes que, como você, vieram do espaço pós-soviético e vivem nos Estados Unidos. Alguém ainda acredita de forma ingênua que Volodymyr Zelensky é o líder do mundo livre e que tudo está certo? Sim, sim. Eu tenho um amigo, uma pessoa muito boa, aliás, de Kiev, sim. Nos meus vídeos, quando eu falo sobre Volodymyr Zelensky ou algo assim, me xingam, digamos assim. E eu vejo que, provavelmente são judeus que vivem nos Estados Unidos com ligação à Ucrânia. E eles me dizem, uma equipe já foi atrás de você, vamos te matar, vamos te degolar, coisas assim. Mas esse meu amigo, sinceramente, não vou dizer o nome dele, não importa. Ele diz, não vamos ceder 1 centímetro de terra. E esses aqui, judeus que apoiam a Ucrânia, e eu mesmo apoio a Ucrânia. Mas eles estão prontos para lutar até o último ucraniano que está na Ucrânia. Então eu digo, vão, peguem armas e sigam para as trincheiras. Vocês dizem, vamos lutar até o último ucraniano, não cederemos nenhum centímetro, mas acho que é preciso negociar. E ceder, depois recuperar diplomaticamente. Mas é preciso parar as mortes, é preciso parar os assassinatos. São 2 povos eslavos. E é claro que nada afeta o Putin. Mas ele está pronto para parar. Na minha opinião, novamente, a Rússia tem armas muito mais poderosas do que a Ucrânia. Na Ucrânia, eles são muito bons, têm drones e agora estão atormentando a Rússia. Mas se a Rússia realmente começar a usar suas armas em todo o seu potencial, e eu acho que Putin... Não, eu tenho certeza disso. Quando Putin começou essa guerra, ele achou que tudo seria rápido. Ele realmente não pensou que seria uma guerra assim. Ele achou que em 3 dias, 2 dias, todos iriam recebê-los com flores e ninguém mataria ninguém. Putin quer encerrar a guerra, mas se ficarem irritando o Putin o tempo todo e dizendo para ele, você é... Eu não vou falar palavrão, eu gosto de xingar, mas de novo, estou vendo isso como empresário. Para chegar a um acordo com alguém, é preciso prepará-lo para negociar comigo. E se eu ficar criticando ele o tempo todo, não exatamente na cara dele, mas falando dele por aí para todo mundo, dificilmente vou conseguir alcançar meus objetivos. Bom, eu sou uma pessoa que diz, eu não sei fazer, eu falo o que eu penso. Não sou exatamente como Tchukcha, posso deixar de falar alguma coisa, mas no geral sou uma pessoa bastante sincera. Por isso, bom, eu sou como sou, por isso também recebo muito hate. Sim, eu conheço isso. E o que te motivou a entrar no YouTube? É uma situação típica dos Estados Unidos onde se quer afastar democratas de esquerda? Eu moro em Manhattan e por acaso conheci uma pessoa aqui em Manhattan, no Central Park, e ele estava filmando alguma coisa lá. E ele ouviu eu falando russo ao telefone, o nome desse cara é Gênia, e ele acabou sendo um youtuber. Conversamos e descobrimos que ambos somos de Minsk. Ele disse que planejava ir para Chicago e eu respondi que moro lá. Ele perguntou se eu não morava aqui e expliquei que moro nos 2 lugares. Ele disse, eu vou para lá. Eu falei, venha que eu te mostro Chicago. Aí ele veio e falou, escuta, eu estou mostrando para ele. Ele disse, que tal eu fazer um vídeo sobre você? Ele lançou alguns vídeos sobre mim, apareci em um deles para um desenvolvedor dele. Ele fez 3 vídeos e perguntou, por que você não faz YouTube? Respondi que tenho muito a dizer. Ele falou, então talvez você devesse tentar. Eu disse, vamos ver se eu gostar ou não. E ele lançou um vídeo. Esse vídeo foi banido no canal dele. Ele se chama algo como Da Pobreza até... O dono de uma equipe de Fórmula 1 e o segundo é sobre o Trump. Sobre o prédio, eu moro lá, no Trump. Ou seja, ele lançou esses 2 vídeos e as pessoas meio que... Bom, teve uma boa resposta. Eu pensei, bom, preciso começar. É ele, é isso aí. Isso, se não me engano, foi em outubro de 2024 e foi aí que eu comecei.
E sim, isso acabou sendo uma oportunidade para eu expressar meus pensamentos sobre o que eu penso. E o meu canal, eu literalmente mudei recentemente. Ele se chama Porque Todo Mundo Me Escreve, dizendo que o meu canal não é sobre o mundo animal e que não é para as pessoas. Bem, é para pessoas que pensam. Eu mudei, escrevi. Canal sério para pessoas sensatas. E eu até disse em um vídeo recentemente que, eu sou quase a favor de uma ditadura nos Estados Unidos, mas uma ditadura do bom senso. Porque nos Estados Unidos, de fato, com os democratas, e continua sendo assim, existe uma ditadura do absurdo pervertido. Por isso eu sou a favor da ditadura do bom senso, a favor da lei. E então, sim, foi quando eu comecei, e eu falava sobre o que exatamente está pervertido aqui. Que nós vivemos em uma realidade meio estranha. Só quis esclarecer, por curiosidade minha e dos espectadores. Você citou um episódio desagradável de negócios em Kiev, na Ucrânia. Bem, se quiser contar mais sobre esse assunto... Bem, não vou contar muito. Eu tinha projetos imobiliários, tinha parceiros em Kiev. E eles roubaram muito dinheiro, muito mesmo, e eu não entendia isso. Eu comecei lá em 2005. E na Rússia, nessa época, muitos trabalhavam muito para aumentar o valor de mercado, ou seja, queriam avaliações muito altas. Então, em 2007, lá no auge, a empresa já foi avaliada em 9 bilhões. Na Bolsa de Valores de Nova York. E eu vi que na Rússia as pessoas trabalham para aumentar o valor de mercado. E pensei que o mesmo acontecia na Ucrânia. Aconteceu que só depois eu entendi isso, as pessoas não acreditam no sistema político ou em alguma coisa assim. Eles queriam isso, você transfere o dinheiro e eles roubam tudo na hora. Eu não entendia. E acabamos tendo esses parceiros. E eu já tinha me encontrado com algumas pessoas que estavam lá. Tinha um rapaz jovem, quando Chernovetsky era prefeito. E esse rapaz, não lembro o sobrenome dele, ele era o chefe do conselho municipal. Ah, deve ser o Wallace Dovgi. Sim, provavelmente, um rapaz jovem. Sim, bem novinho assim. Bem, eu não quero xingar. Quer dizer, havia uma corrupção absurda lá. Todo mundo queria roubar na mesma hora. Ninguém acreditava no futuro. Talvez seja por isso que a mentalidade é assim, que sempre chegam novos presidentes o tempo todo. E graças a Deus que o poder muda. Mas as pessoas, mesmo assim, não acreditam que é possível construir algo para o futuro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu perdi muitos milhões de dólares, mais de 10. Não quero dizer quanto para que as pessoas... Bem, foi muito. Você ainda acompanha as pessoas que passaram por isso com você? Elas continuam figuras conhecidas? Não, claro que não. Um deles acabou indo para a prisão por causa disso. E o segundo... Bem, eu tinha outro parceiro também que se comportou de maneira muito errada. Tudo bem, não quero falar disso, já deixei pra lá. Mas eu digo que, sabe, não dá pra dizer que, os ucranianos são ruins porque todos são assim. Isso não existe. Ou que todos os russos ou todos os judeus são assim. Mas, por exemplo, existem algumas características mentais em cada região. Bem, isso nem é sobre nação, mas sim sobre as regiões. Lá, em algumas regiões, digamos, enganar alguém é algo legal. Eu enganei ele, e isso é legal, mas em outro lugar, isso é desprezível. Entende? Em um lugar, roubar pode ser algo legal. Em outro lugar, por roubar, podem até cortar sua mão. Por isso, é assim que eu vejo as coisas em diferentes, digamos, regiões do mundo. E na Ucrânia, eu tive uma experiência ruim assim. Considerando que você é da Bielorrússia, já pensou ou recebeu propostas para entrar na política do país? Considerando que Lukashenko é um ditador, mas na minha opinião existem forças de oposição. Não, nunca. Em primeiro lugar, eu nem tenho nenhum documento bielorrusso, eu nem moro lá, eu só fazia negócios lá. Mas assim, entre nós, quando Lukashenko chegou ao poder, se tornou presidente, 2 dias depois eu fui embora de Minsk. E lá eu estava indo muito bem, eu não fazia nada de errado, mas eu entendi. Bom, de novo, eu entendo de psicologia. Eu fui embora de Minsk, isso foi em 94,
e só voltei a Minsk pela primeira vez em 2007. Ou seja, após 13 anos mesmo tendo um negócio lá, eu não ia. E depois, em 2012, por alguns dias. E até sobre Lukashenko, eu tive uma conversa engraçada com americanos aqui. Quando teve isso, em 2020, quando teve eleição na Bielorrússia. E saíram tipo quase 1 milhão de pessoas, porque eles eram contra as falsificações, as fraudes. E eu estava sentado em um café aqui, perto da minha casa, e acabei entrando numa discussão com uns americanos. Eu disse, eu sou da Bielorrússia. Eles disseram, nós estamos acompanhando como as coisas estão aí com o seu povo. E depois, muitos deles foram presos. Eu disse, então eu falei. Eles disseram, Lukashenko é o homem mais rico do mundo. Eu perguntei, o que é ser o homem mais rico do mundo? Eles responderam, provavelmente tem 100 bilhões de dólares. Eu perguntei, o que isso significa? Disseram, achamos que ele tem 100 bilhões de dólares. Falei, acho que ele não tem nada. Perguntaram, como assim? Respondi, ele não tem nenhum desses 100 bilhões. Ele mesmo diz, quem encontrar meu dinheiro nos bancos pode ficar com ele. Eles dizem, então você realmente acha que ele não tem dinheiro? Eu digo, sim, com certeza. Eu digo, olha, quando começaram esses protestos, Lukashenko realmente olhava para essas pessoas com surpresa. Ele não entendia o que ocorria. Eu conto para eles, esses americanos. Perguntam, em que sentido? Digo, ele tem um negócio. Perguntam, qual? Digo, vocês não sabem? Eles, não. Eu, o país Belarus. Esse é o negócio dele. Apareceram pessoas querendo tirar dele o negócio, o país. Por isso digo, ele não tem dinheiro, tem um país. Sim, bem, assim como o Putin, na verdade. O que tem lá? Com o Putin não é assim. A Rússia é muito maior. Putin toma decisões, mas eles são pessoas diferentes. Lukashenko é uma pessoa muito carismática. Muito. E quando as pessoas conversam com ele assim, dizem que ele realmente emite esse tipo de energia. Putin é diferente. Ele, Putin, sempre quando conversa com as pessoas... Bem, às vezes é preciso provocar o Putin para que ele fique assim. Mas normalmente ele conversa e conquista as pessoas. Ou seja, ele diz o que elas querem ouvir. Elas têm certeza de que o convenceram em tudo. Eles quase viram amigos dele, mas depois fica claro que não é bem isso. Mas eu não. Em primeiro lugar, eu nunca quis me envolver com política. Eu entendo que política é um negócio sujo. E isso não me interessa. Mas acompanhar a política e entender a política sempre foi muito importante para mim. Diga, qual você acha que seria agora a saída ideal para a guerra? E depois, qual o caminho do desenvolvimento? Vamos pensar, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. O que precisa mudar nesses países? Nós todos entendemos perfeitamente que, além do capitalismo, não existe outro caminho para o desenvolvimento e para... Eu comecei a duvidar disso. Denis, me desculpe. Até mesmo no Mamdani, em Nova York, sobre como roubam as eleições, acabei de ver isso com Spencer Pratt, em Los Angeles. O que o governador de Illinois, Pritzker, está fazendo, o prefeito idiota de Chicago. E ainda por cima, lá está Johnson. Ele é um afro-americano racista, de verdade, porque esse prefeito, porque eu moro em Chicago, ele se orgulha de ter uma equipe de alta gestão com 30 pessoas. Sabe quantos brancos tem entre esses 30, entre os principais gestores do prefeito de Chicago? Sabe? Quanto dinheiro? Zero. Todos eles são afro-americanos. Todos. 30 pessoas. Pritzker, que é governador, bilionário, pretende ser presidente. Ou seja, os esquerdistas como AOC, Bernie Sanders. E então, bem, eu acompanho isso muito de perto porque eles me interessam como pessoas. Eu tenho interesse em Mamdani, que Mamdani não foi ao desfile israelense, mas teve, literalmente, eu moro a um quarteirão da Quinta Avenida, e lá teve o desfile dos porto-riquenhos. Mamdani foi ao desfile dos porto-riquenhos, mas não foi ao israelense. Ao mesmo tempo, há judeus aqui que estão ao lado dele, e eles dizem, somos contra Israel, eles precisam ser responsabilizados por genocídio, Gaza e assim por diante.
Esse é o ex-controlador de Nova York, esqueci o nome dele agora. Bom, é um canalha completo. Ou seja, Mandame é perigoso justamente porque ele é um canalha. Em Chicago, esse prefeito chamado Brandon Johnson, ele é um idiota, de verdade, é um idiota clínico. E aqui é um canalha. Ele entende perfeitamente que é impossível fazer o que promete. Não dá para dar tudo de graça para todo mundo. Mas ele faz isso. A pergunta é, por quê? Bom, está claro para quê. Para ter mais poder. Bem, esse é um assunto longo e eu adoro conversar sobre esses temas porque eu entendo o que está acontecendo e já agora começa a me preocupar o que os socialistas estão fazendo tanto em Boston quanto em Seattle, de onde as pessoas estão indo embora. E, bem, tem muita coisa acontecendo. Por isso, eu não tenho certeza sobre o sistema capitalista. No geral, o mundo está indo para um lugar incerto. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e a classe média está silenciosamente, ou nem tão silenciosamente, caindo para a pobreza. O sistema todo funciona de forma errada. E as migrações ilegais, tanto na América quanto na Europa. Ou seja, agora o pêndulo foi tão para a esquerda que logo vai para a direita. Mas se olharmos para a Rússia, lá as pessoas não têm tantas armas em mãos, enquanto na América há muitas armas. E a gente pensa, se algum ditador aparecer, as pessoas vão sair armadas. Mas as pessoas são tão manipuladas pela propaganda que já não sabem mais o que é verdade e o que não é. Eles vão olhar para o preto, vão ser convencidos de que é branco e vão dizer que sim, isso é branco e aquilo é preto. Por isso, claro, é preciso de alguma forma mudar todo o sistema mundial. Acho que ele vai acabar sendo quebrado e mudado. E agora, o Trump, mais uma vez, eu não entendo o que o Trump está fazendo no Irã. Tem muita coisa que eu não entendo sobre o que o Trump faz. Eu entendo parcialmente, e alguns pensam que sou trumpista. Não sou trumpista, sou realista. Eu observo o que uns fazem, o que outros fazem, quem promete o que para quem. E eu não presto atenção ao que as pessoas dizem, eu olho apenas para as ações. E qual o sentido de prestar atenção no que as pessoas dizem? Não faz sentido. Você deve julgar pelas ações. Voltando ao plano, qual você vê como uma saída real, entendendo que todos querem algo fantástico, mas considerando a situação real, qual seria uma solução real para o fim da guerra que mais ou menos satisfaça a todos? Bem, eu acho que, novamente, é o Trump que de alguma forma vai forçar Zelensky a assinar um acordo de paz e, por outro lado, também Putin. Ele vai negociar com os europeus e então talvez algo esteja acontecendo agora nesse G7 na França. Não é na França, é na Suíça. Mas Trump ele também é político, então não é só um empresário. Por isso, eu acho que ele vai pressionar de alguma forma, em alguns pontos, que nem Zelensky, nem Putin vão ter escolha. Ao mesmo tempo, Zelensky vai prometer, mas não cumprir como já faz. E é por isso que os americanos já entenderam, dizem, qual o sentido de ficar sempre voltando ao mesmo ponto. As negociações estão acontecendo. Já chegaram a um acordo, apertaram as mãos. E aí, de repente, Zelensky aparece dizendo que não, isso nós não vamos fazer. E começa a escrever cartas para Putin. E começa a criticar. Eu publiquei esse vídeo há uma semana. Por que Zelensky escreveu essa carta para Putin? Acho que o título é algo como Por que provocar o dragão? Bem, eu digo. E me perguntam por que eu escrevi, por que eu li essa carta. Eu digo, eu li essa carta porque 99,9% das pessoas não a leram. Elas ouviram sobre ela de vários comentaristas. E, por exemplo, a Medusa escreve, Zelensky propôs paz a Putin e Putin recusou. Mas se você propõe paz desse jeito, você é um idiota. Desculpe a expressão. Eu te digo, vamos nos encontrar e assinar a paz. Não dá para chegar a um acordo desse jeito. Por isso eles escrevem assim, a Medusa, porque a Medusa é liberal. E na Rússia falam diferente. Então fica a questão.
Mas eu tento pensar de forma crítica, e eu vejo todos os espectros. Eu assisto tanto a CNN nos Estados Unidos, quanto a Fox News. Ou seja, eu quero conhecer todos os pontos de vista para entender por mim mesmo o que é certo e o que é mais uma provocação. Então, na sua opinião, Zelensky não quer o fim da guerra e Putin quer? Acho que o Putin quer. E o Zelensky, ele também quer o fim da guerra. Mas sabe, lembra? Quer, mas não pode, quem é? Isso é um impotente. E quem pode, mas não quer, é um canalha. Lembra disso? Então, para Zelensky, o fim da guerra é um problema pessoal. É assim, eu penso sobre isso. Eu penso assim há muito tempo. Continua. Ok. Por que Putin iria querer o fim da guerra? Entendo que ele está pronto, mas por que ele quer isso? Por quê? Para que Putin precisa dessa guerra? Eu não sei, eu não entendo por que ele a começou. Essa é a primeira coisa. Mas, de novo, ele a começou porque achava que tudo terminaria rapidamente. E depois ele acabou se envolvendo completamente, totalmente. Tenho quase certeza de que ele não quer. Mas se você o ofender e insultar como pessoa, então... Bem, ele é muito rancoroso. Bem, como pode... Por isso, mas na verdade, eu acho que ele quer acabar com a guerra. E por quê? Bem, veja, todo o círculo de Putin, todo o círculo. Bem, eles viviam em seus palácios na França, na Itália. Em todo lugar, em seus iates mais luxuosos, os maiores do mundo. Eles ditavam tudo o que queriam em todo lugar. Tinham clubes de futebol pelo mundo, ou seja, eram bem as pessoas mais importantes do mundo. E então a guerra aconteceu. E essas pessoas se transformaram como se, sabe, eles já não são mais os principais. É como se estivessem na prisão, quase como se fossem desprezados. Lembra quem é desprezado lá? Eles ficaram confinados, só podiam vir aqui ou para Dubai. Agora nem para Dubai ou Turquia podem ir, mas querem ir para a França. Para o mar Mediterrâneo, para a costa. Mas não são permitidos. E Putin também entende isso. Que os amigos e o círculo dele por causa da guerra... Bem, olha como eles vivem agora. Eles estão como se estivessem presos, de certo modo. Por outro lado, eles também entendem que as sanções não serão retiradas imediatamente. Mas se Donald Trump disser para Putin, ouça, vai lá, assina desse jeito. E para Zelensky, vai lá, assina desse jeito. Se eles concordarem, talvez Donald Trump prometa retirar as sanções. Com certeza algumas, talvez até muitas. Do mesmo jeito que Donald Trump, bem, isso é o que foi assinado até agora, só um memorando e na semana seguinte com o Irã. Donald Trump também prometeu muita coisa. E essa guarda revolucionária verá que é mais vantajoso para eles a paz do que ficar fazendo pose e guerreando. E Donald Trump, eu pensava, quantas vezes preciso repetir? Uma hora bombardeamos, outra não. Entendo, são negociações. Mas para ele, o principal é o resultado. Se analisarmos o resultado, hoje o petróleo é negociado no menor nível dos últimos 3 meses. Lá, se não me engano, está em torno de 78, 79 o Brent. Ou seja, é claro que é preciso encher os reservatórios imediatamente. Mas se a guerra parar, e eu, claro, acompanho o que está acontecendo em Israel. E Israel diz, nós, de qualquer forma, vamos continuar nossas ações contra o Hezbollah no Líbano. Mas se a guerra com o Irã parar, eu acho que isso será melhor para o mundo todo. E assim, Trump, veja, Trump é um empreendedor imobiliário. Os desenvolvedores primeiro destroem, depois constroem, certo? Então ele está destruindo a ordem mundial e depois construindo do jeito dele, embora Trump esteja sendo atacado de todos os lados. Trump está olhando para baixo em um jogo de basquete. Dizem que Trump está dormindo. Trump fez alguma coisa. Trump, e assim por diante. Bem, ele também já não aguenta mais, claro, isso. Bem, esse tipo de perseguição e assédio. Mas, mesmo assim, eu acho mais uma vez, não importa o que eu ache do Trump, minha opinião é que Trump é o melhor que poderia ter acontecido para o mundo. Ou o mundo teria acabado nessa situação. Porque o que estava acontecendo na Europa com os ilegais, e agora está começando um retrocesso.
eu acho que vai haver um retrocesso para a direita. E na Alemanha, e na França, e na Inglaterra. Vai ser em todo lugar. E vai ser na América também. Outro problema é que agora, entende, qualquer movimento para a direita já é considerado quase fascismo, porque tudo ficou tão estagnado, especialmente na Europa. Então agora, eu publiquei um vídeo e... O quê? Bem, lá eu sou chamado de racista regularmente, certo? Estou andando de metrô. Na minha frente está sentada uma mãe com uma menina. A menina tem uns 11 anos. A menina descasca uma laranja de propósito e joga a casca no chão do metrô, certo? Digo para minha esposa, agora eu... Mas isso não foi recente, foi há 1 ou 2 anos, talvez mais. Trump ainda não era presidente. Ela diz, não precisa, você já se envolveu em confusão umas 2 vezes, todos te chamam de racista. Ou seja, se você disser para um ladrão negro, para um afro-americano, que ele é ladrão, você é racista. Se você fizer um comentário para uma garota, não jogue lixo aqui, você é racista. Ou seja, aqui se existe um homem que disse que é mulher, o nome dele é Lee Thomas, ele é branco, ele compete em campeonatos de natação, ele ganha de todo mundo. Bem, ele disse que é mulher. Tudo bem, você declarou que é mulher, e você compete com as garotas, e você sempre ganha delas. E os de esquerda dizem, sim, isso é normal. E existe alguma declaração de que há 5 gêneros? No mínimo. Os democratas dizem 5 gêneros. Quais são os 5 gêneros? Bem, eles distorcem tanto o bom senso, por isso digo, talvez seja a hora de começar uma ditadura do bom senso. E não de uma consciência deturpada. Um hospício. Desculpe mudar de assunto, mas esqueci de te perguntar sobre o Putin. É que foi no meio do seu discurso. Você acha que não há nenhuma chance de tirar o Putin do poder? Por exemplo, pelos próprios oligarcas? Ou a KGB é tão poderosa que eles não conseguem tirá-lo do lugar? Eu não acho que algum oligarca possa tirá-lo do lugar. Ninguém pode tirá-lo do lugar. Porém, novamente, não dá para saber se pode haver um golpe palaciano. Mas por que essas pessoas ao redor dele, que o protegem, iriam querer tirá-lo do lugar se está tudo bem para elas? Agora você disse que eles são quase párias, oligarcas. Quer dizer, oligarcas mesmo. Claro. E quem são os oligarcas agora? Eles são os detentores dele. Dele, não dele, tanto faz. É como se fosse deles, mas ao mesmo tempo, na verdade, nem é deles. Aí prenderam? Eu conhecia ele, Mashkovich. Agra. Esqueci o nome Agro. O grupo dele vale 3 bilhões. Levaram tudo, oligarca. Por quê? Não dá para entender por quê. Eu conheço muitos que foram presos. E tem gente presa, oligarcas. Ou seja, hoje você é oligarca, amanhã você está na cadeia. E não tem mais nada. Tem o Galitsky, que acabou de fugir do país. Mas com ele foi a mesma coisa. Levaram muita coisa dele também. Mas eu acho que ele tem algo no Ocidente. Por isso, os oligarcas na Rússia não são oligarcas de verdade. Oligarca é uma pessoa que tem poder. E pode influenciar esse poder, que está no país, certo? E quem deles pode influenciar? Eles têm medo até de falar alguma coisa, porque podem perder tudo. Eles não são oligarcas, não existem oligarcas. O oligarca Abramovich é igual, né? Está na mesma situação. Sim, acho que está igual. Ou seja, outra coisa, Abramovich não mora o tempo todo na Rússia. Mais uma vez, estou dizendo o que eu penso. Porque, de novo, eu disse que Putin vai apertar a mão e cumprir o que ele disse. Mas é o que eu acho. Então, Putin, de novo, uma das qualidades dele, ele não é um canalha completo. Ele fez coisas muito ruins. Mas algumas coisas, ele segue certos princípios. As pessoas que o colocaram no cargo, ajudaram ele a chegar lá. Ele nunca fez nada de ruim para eles. Abramovich foi o principal, ou um dos principais, que o colocaram lá. Por isso, mesmo que Abramovich faça algo errado, não acho que Putin vá fazer algo contra ele. E quanto a Berezovsky? O exemplo de Berezovsky. Eu li sobre isso. Eu conhecia Berezovsky. E eu li, e uma vez, quando comecei a fornecer carros em 1991, a Logovaz nos enviou um pedido. Essa era a empresa dele. Eu sou americano.
Eu comecei com um carro, comprei em um leilão em 1991 e assim começou meu negócio. Depois eu enviava móveis, roupas, eletrônicos, muita coisa. Bem, foi nessa época que também enviávamos carros para a Logovaz. Eu li que Putin permitiu que Berezovsky voltasse em algum momento, mas por algum motivo isso não aconteceu. Por isso você pergunta, foi o Berezovsky que fez o Putin? Sim, foi ele quem o fez, mas o Berezovsky não voltou. E o Berezovsky, naquele momento, talvez achasse que ele... Bom, não sei, talvez ele tenha perdido a cabeça por causa da própria influência, porque muitas pessoas... E mais uma vez, voltando ao Zelensky, quando ele foi ao Salão Oval, se encontrou com o Trump e discutiu. Antes disso, ele foi recebido por umas 30 pessoas, congressistas e senadores. E ele se sentia, de verdade, como alguém que está protegendo todo o mundo ocidental contra os bárbaros. E ele perdeu a cabeça, porque os europeus também, o tempo todo, prestavam homenagens a ele. Isso foi feito de propósito. Porque eles perceberam que ele era vaidoso. E esse era o jeito deles de controlá-lo. Eu não acho que foi de propósito. Eu não acho que foi de propósito. De novo, veja, Putin conseguiu se segurar por muitos anos para não perder a cabeça. Você sabe como é difícil. Tem fogo, água e o teste da fama, certo? O mais difícil é o teste da fama. O mais difícil não é ganhar dinheiro, nem mesmo mantê-lo, mas sim passar pelo teste da fama. Quando todos dizem como você é extraordinário. Sim, entendi. Mais uma vez, quando eu critico Zelensky, muitos pensam que estou criticando a Ucrânia. Não, eu sou a favor da Ucrânia. Eu acho que Zelensky, desde certo momento, está atrapalhando os ucranianos a encerrar a guerra. E eu não quero que a guerra continue e que as pessoas morram. E por mais estranho que pareça, Trump é um cínico, mas ele também não quer que as pessoas morram. Porque aparentemente, para Trump existe a indústria de armas. Sim, pode haver muitos motivos diferentes, mas para ele, a vida humana ainda é sagrada. Eu tenho certeza disso. Não importa o quanto falem mal dele. Por isso ele também quer parar a guerra. E Trump, imagina só, Trump poderia ter bombardeado o Irã com tudo. Ele poderia. Mas ele não bombardeou. Ele não quer vítimas humanas. Sim, talvez ele tivesse problemas na América por causa disso. Mas ele não faz isso. Sim, eu concordo com isso. Sander, obrigado. Eu, na verdade... Denis, eu sou uma pessoa emotiva, mas hoje eu ainda não fui muito emotivo. Então você se segurou, né? Nós viemos, eu só vim para conversar com vocês. Isso não é uma entrevista, mas acabou que vocês estão me fazendo perguntas. E eu também estou curioso para saber como vocês chegaram a esse ponto na vida. Por que vocês, disseram... Vocês falam sobre isso. Eu assisti aos seus vídeos. Não todos, claro, mas assisto de vez em quando. Vocês têm uma postura bastante crítica, muito crítica, em relação ao Zelensky. E por quê? Bem, eu fazia negócios na Ucrânia e a guerra começou. Eu sabia que haveria guerra, ninguém fugiu para lugar nenhum. Lá fizeram uma pausa de 2 ou 3 semanas, depois os negócios pararam, tudo continua, doações sérias para o exército, tudo certo. Depois, como vocês, mas um pouco antes, o diabo me fez criar um canal no YouTube. Vi o que começava a acontecer, a propaganda, e desligaram a TV. Do outro lado, propaganda russa. Eu já sentia há tempos que tinha algo a dizer. Achei que esse era o momento. E depois, quando a ameaça existencial acabou, como você disse corretamente, em Istambul, aí tudo ficou claro. No início da guerra, eles ficaram com medo e entraram no mesmo barco que o povo. Essa era a sensação. Quando o exército se defendeu heroicamente da invasão do Putin, o mérito não foi deles, foi do exército. Novamente deixaram de lado o povo e os verdadeiros empresários do mercado. Não me refiro a quem lucra com o governo. Para mim, esses não são empresários. E aí os serviços secretos entraram em ação, veio toda essa censura pesada. Levo essas coisas a sério e por isso tive problemas. Tive que fazer isso na Ucrânia? Na Ucrânia precisei sair e fui para os Estados Unidos. E em 2024, em novembro, ele enviou o SBU, o Serviço Secreto, para o apartamento onde moram minha mãe e minha avó. Eles fizeram uma busca lá. E qual foi o motivo?
Minha mãe não participa de política, ela está totalmente à parte. E, por exemplo, ela nem gosta muito do que eu faço. Não é como se eu dissesse que ela apoia o fato de eu ter me envolvido nisso. E ela teve o descuido de compartilhar uma vez a minha transmissão ao vivo, o vídeo da live, no Facebook. Ninguém lê, repito, ela não é pessoa pública. Isso foi o motivo. Estão acusando ela de justificar a agressão russa. Verifica tudo. Ou seja, quase como na Rússia, a pessoa por um repost e vira agente estrangeiro e pode acabar preso. Apesar de desprezar Putin e ter opinião muito negativa sobre ele, pelo que lembro, ele não atacou pais de opositores. Lembra do caso do Khodorkovsky? Ele não tocou em ninguém, nem nos pais, nem na família. Ninguém. A mãe do Berezovsky está na Rússia, a mãe do Chichvarkin está na Rússia. Estava. Não, ele... Ele, mais uma vez, ele tem certos princípios. Eu também tenho uma atitude muito negativa em relação a ele. Mas ele tem princípios. Pelo visto, Zelensky não tem. E claro, a partir de maio de 2022 começou a crítica. Eu fiz lá, tinha uma imagem, um vídeo. Zelensky como Stalin. Eu simplesmente senti isso de forma muito sutil e tentei explicar para as pessoas. Tudo vai chegar a uma ditadura muito rígida. Ele começa a seguir completamente o roteiro da Rússia e de Putin com todas essas ações. Eu não esperava que certas coisas chegassem a esse nível de buzificação. A mobilização forçada aqui ocorre de forma coercitiva e sem limites. Bem, na verdade, muita coisa. E já faz 5 anos que faço isso. Mas eu quero voltar. Estou esperando o regime cair. Quero voltar. Bem, eu espero que na Ucrânia tudo fique bem. E eu espero que isso acabe. Hoje eu li que o Zelensky disse lá no G7 que é preciso acabar com a guerra antes do inverno, porque o nosso inverno foi horrível. E aí vocês também vão ter um inverno horrível se não acabarmos. Sim, mas para o Putin tanto faz como vai ser o inverno. Você entende isso, né? Na Rússia, quero dizer, ele faz o que quer. E quanto mais o pressionam, menos chances há de que ele... De novo, lá na Rússia, é uma pessoa só que decide tudo. Na Ucrânia, eu acho que Zelensky, claro, decide. Mas não sozinho. Na Bielorrússia, uma pessoa só decide. E na Rússia, uma pessoa só decide. Por isso lancei o vídeo Por que alimentar o dragão sobre essas pessoas. Porque, bem, é preciso de novo, se você quer que as pessoas vivam em paz, que você tenha um céu pacífico sobre sua cabeça e que as pessoas trabalhem. Rússia, Ucrânia hoje, Deus me livre de estar na Ucrânia hoje. Até mesmo nas minhas postagens que eu coloco no YouTube, as pessoas escrevem: não podemos comentar porque temos medo de ser presos. Antes eu dizia que na Rússia era assim, mas na Ucrânia havia liberdade. Agora dizem: venha ver que liberdade é essa. Eles criaram essa imagem via meios de comunicação globalistas e mostraram ao mundo. Recentemente ele esteve na Grã-Bretanha e apareceu na Sky News. Depois ele tem o Pinchuk, o oligarca e o grupo de apoio dos democratas. Agora trouxeram o Usyk, o boxeador, que se apresentou aqui nos Estados Unidos recentemente. Ele diz: na Ucrânia há liberdade absoluta de expressão. Os ucranianos são um povo que influencia o governo imediatamente. Ou seja, é uma jogada muito pesada, mas simplesmente nojento. Sinto nojo e lamento. Roubaram anos de vida das pessoas, inclusive os meus, e de alguns até a própria vida. Por isso, para muita gente. Sim. E, infelizmente, isso está acontecendo bem. A pior coisa que pode haver na Ucrânia é a guerra, e as pessoas estão morrendo. E claro, porque eu falo sobre isso de forma tão emocional, enquanto outros dizem: relaxa, tanto faz que as pessoas estão morrendo lá. Eu digo, não é tanto faz, é triste, temos que parar isso. Bem, uma moça me escreveu um comentário. E vocês, estão prontos para entregar terras para a Rússia? Ela disse que não se pode entregar terras. E então ela continua: eu estou chorando, meu tio está lutando na linha de frente. Aí eu pergunto, o que é mais importante para você, a terra que não pode ser entregue ou seu tio que pode ser morto? Ela responde: bem claro, meu tio. Eu digo, talvez seja melhor entregar e depois resolver a questão dos territórios, para evitar mortes. Porque uma coisa é o povo e outra coisa é o tio. Papai, irmão? Entende? Lá, a propaganda mexeu com a cabeça das pessoas. Lá fizeram uma lavagem cerebral muito séria. Eles também fizeram lavagem cerebral aqui na América, como eu digo, pelos judeus. Bem, principalmente ucranianos aqui, mas também tem muitos.
Mas esses ucranianos que estão na América, eles fugiram da guerra. Eles não querem essa guerra. Muitos foram embora. Eles não estão aqui porque apoiam a guerra. Mas por outro lado, talvez muitos agora digam, não se pode ceder territórios. Tudo bem, então voltem para lá, retornem. E quando alguém me diz que se Putin atacar com mais força, uma pessoa muito famosa me disse isso, então toda a Ucrânia vai se mobilizar. Eu disse, por que eles foram embora? Não dava para se mobilizar antes, já que tinham saído do país? Bom, cada um tem seu motivo, porque não vem sentido, não vem propósito. Uma coisa é quando tudo é para a linha de frente e para vir à vitória, outra coisa é quando a elite está roubando e há corrupção. Por isso também me irrita, porque se todo esse dinheiro talvez fosse para o exército e para a vitória, talvez o resultado já fosse outro. Entende? Outra questão, por quê? Eles apresentam dessa forma e eu também pensava assim no começo da guerra. A tirania atacou a democracia. No fim, um grande tirano atacou um pequeno tirano. O grande soviético enfrenta o pequeno soviético. 100%. 100%. Isso é o mais assustador. Sim, 100% concordo com você. E é por isso que eu digo de novo, quando sou pressionado dos dois lados, não quero nem me expressar desse jeito, tanto esses quanto aqueles da Rússia que apoiam isso. E me dizem, para que você precisa disso, cara? Não fala sobre esses assuntos. E eu já não quero mais falar sobre esses assuntos, sinceramente. Bom, e como eu vou ajudar? Se já fizeram lavagem cerebral e as pessoas não enxergam a realidade, eles veem as coisas de um jeito... Não dá, né? Eu digo, tem gente que tem TDS, isso é Trump. Como é que se chama? Eles não conseguem mais. É a síndrome de Trump. Síndrome de Trump. Eles não conseguem enxergar. Com os próprios olhos, a mente deles está toda confusa. Você não consegue convencer eles de nada. Não importa o que você diga. Então, Denis, infelizmente, esse é o mundo em que vivemos agora, você e eu. Nós tentamos de alguma forma Bem, explicar isso às pessoas de antemão para que elas pensem. E aí quando essa garota que está falando, não se pode ceder territórios, mas ao perguntar, e o tio, pode matar? Não, ele é mais importante que os territórios. Talvez seja melhor parar e resolver a questão dos territórios depois? Isso faz as pessoas refletirem o que fazer e por quê. Sim, espero. Muito obrigado. Obrigado pela conversa. Sim. Obrigado por me convidar. Obrigado pela conversa. Obrigado.